Olá, pessoal da segunda temporada do Podengue ACEA, o seu podcast em parceria da ACEA com o CREA Minas Gerais, para todo mundo que é engenheiro, para todo mundo que é arquiteto ou qualquer pessoa que se interessa por esse assunto. E nós ainda estamos no Cidades Inteligentes, porque hoje o tema é proteção, mas ainda estamos na pegada de cidades inteligentes. Hoje eu tô meio fanha, tá frio. Então, espero que quando você escutar este podcast, você ainda nos escute, mesmo com fanha, tá bom? E para falar sobre proteção, quem está aqui comigo é o Caio Franco. Eu vou apresentar ele, porque o currículo dele é maravilhoso. Formado em Engenharia Civil pela PUC Minas de Poços de Caldas, pós-graduado em Estruturas de Concreto Armado e protendido pelo IBE, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, atua com projetos estruturais de concreto armado desde 2018 e com projetos protendidos desde 2022. Muito obrigada, Caio, por sua presença. Eu que agradeço. Está aqui participando com o pessoal da ACEA. E o assunto é proteção. Certo. Quando a gente recebe esse tema, a gente olha e fala, vamos repartir essa palavra, proteção, para a gente poder entender um pouquinho sobre o assunto. Mas, como diz, todos os engenheiros já sabem o que é proteção. Se eu não souber o que é proteção, não é engenheiro, não é assim? É basicamente isso. Então, tá bom, mas tem um monte de arquiteto, às vezes, agrônomo, pessoal que assiste, fala um pouquinho, então, dos benditos dessa proteção. O que é essa técnica? Porque é uma técnica, né? Sim, é uma técnica, né? Uma técnica inserida dentro da própria estrutura de concreto armado, né? Aí a gente chama ela de concreto protendido. É basicamente uma técnica que, basicamente, a gente está tensionando a estrutura, né? Para que a gente obtenha resultados melhores em questão de vãos, né? Eu tenho vãos maiores, eu tenho elementos menores. E até para quem é da arquitetura que não tem muito conhecimento, quando conhecer vai gostar bastante, né? Porque hoje a gente tem uma ideia na arquitetura de ambientes integrados, né? Então a gente tem vãos consideráveis que a gente precisa, né, bater, né? A gente precisa aumentar esses vãos para ter essa arquitetura atual, e a proteção seria basicamente nisso, né? Então é um sistema que a gente tensiona a nossa estrutura, eu trago forças externas para a nossa estrutura de concreto armado. É sabido no ramo da engenharia estrutural que o concreto aceita muito bem a compressão, então é basicamente a gente comprimir essa estrutura através dessa força externa para que a gente obtenha uma eficiência melhor no próprio concreto. Então, a proteção você pega o concreto armado e coloca uma estrutura nele. A gente coloca, a gente chama de cabos, né, de proteção, que são cabos de aço, né? A gente trabalha geralmente no sistema convencional que a gente está atuando, são cordoalhas engraxadas, então é basicamente uma cordoalha de borracha, né, um PAD, e um cabo de aço dentro. Então ele é concretado dentro da estrutura, junto com as armaduras. E depois de um certo período a gente vem com um mecanismo externo, né, com um macaco hidráulico, e puxa esses cabos, né? Puxa esse cabo, na hora que a gente puxa, esse cabo vai tentar voltar, né? Porque ele tem uma graxa ali dentro, então ele é móvel, né? E aí a gente tem um sistema de cunhamento que trava essa estrutura. Quando ele tenta voltar, é a hora que ele aperta, vamos dizer assim. É como se ele apertasse o concreto, trazendo essa ideia de compressão no concreto e conseguindo extrair do concreto essa melhor característica dele. Então, a gente usa proteção principalmente quando a gente quer vãos grandes. Isso. Por que acontece? A gente tem que seguir algumas normas, né? E dentre elas está a questão de eu tenho que ter um limite de deformação, né? Tanto que a minha laje, a minha viga vai deformar, e também a abertura de fissuras, né? Então, quando eu aperto esse concreto, eu consigo minimizar essa deformação e né, praticamente zerar toda essa fissuração. Então, a gente consegue trabalhar com elementos mais esbeltos e vãos maiores. Ele basicamente serve para isso. Isso. Para que a gente tenha vãos maiores. Para que a gente a ideia principal do concreto protendido é zerar a fissura, né? Que aí a gente não tem muito acesso, o oxigênio não tem tanto acesso ao aço para poder causar corrosão, e ao mesmo tempo ele acaba tendo esse ganho porque a gente extrai do concreto a melhor característica dele, que muitas vezes no elemento de viga e laje não é tão utilizado. A gente tem mais compressão presente nos pilares, né? Os que sustentam as cargas verticais. Então a gente traz essa tensão de compressão no concreto, que aqui o concreto aceita bem, né? E aplica nessa nova estrutura para que ele consiga atingir esses vãos maiores e uma eficiência melhor na estrutura.
Mas então não é uma técnica nova? Não, é uma técnica muito antiga. Eu não vou lembrar a data, mas não é uma técnica nova, não. É uma técnica muito antiga, muito consolidada. Hoje ela está sendo mais aplicada em edifícios residenciais. Basicamente, proteção no começo ela foi muito utilizada em obras de infraestrutura. Pontes, viadutos, que a gente tem vãos muito grandes, eu tenho pontes que vencem 20, 30, 40 metros, e que só o concreto armado em si não atenderia. Então era muito utilizado nessas obras de infraestrutura, são obras de grande porte. De um tempo para cá, ela foi sendo aceita em obras residenciais de grande porte e hoje a gente já está com a inclusão muito grande já em residência de alto padrão. Mas por que não era aceita antes? Não, é porque ela não era muito utilizada, né? A gente tinha estruturas com vãos mais comportados, né? Era então, tipo, não tinha necessidade. Não tinha necessidade, entendeu? Porque assim, a proteção não é que toda obra, todo projeto que eu vou fazer, eu vou aplicar proteção. Não, a gente tem que ver se tem a necessidade, né? Um tempo para trás, a gente não tinha essa arquitetura que a gente tem hoje, com vãos grandes, com grandes balanços, né? Não tinha toda essa questão de ambientes integrados, a gente tinha os ambientes bem separados, né? Cozinha entre 4 paredes, a sala de jantar entre 4 paredes, a sala de estar. Hoje, se a gente pegar a sala de estar, jantar e cozinha, basicamente o que divide esses ambientes é uma bancada e um sofá, né? Então a gente não tem possibilidade de ter pilares ali no meio porque atrapalha ali o fluxo de pessoas, atrapalha a arquitetura. Então antes não tinha tanta necessidade. Conforme foi evoluindo a arquitetura, foi evoluindo também os estudos, né, de projetos, estudos de materiais. Então foi sendo aplicada e hoje a gente está vendo, além de prédios de grande porte, né, que já tem uma utilização um pouco mais antiga, hoje a gente está vendo muito em residência de alto padrão. Ah, interessante. Por exemplo, quando a gente fala sobre usar proteção para grandes vãos, automaticamente me vem o MASP na cabeça. O MASP é um perfeito exemplo. Porque o MASP é uma construção antiga. Exatamente. Então, eu lembro que o MASP deve ter uns 40 para mais. Quantos anos deve ter o MASP? Não lembro, muito mais, acho que muito mais. E aí, eu lembro que quando a gente, né, ia visitar o MASP, isso era era a primeira coisa que eles falaram: olha, esse daqui é um prédio no Brasil com um dos maiores vãos que tem em cima de construção. Eu não me lembro se ainda é hoje, mas durante um bom tempo foi o maior vão livre da América Latina. Isso. E é justamente viabilizado pela proteção, né? Lógico, tem outros sistemas ali dentro, né? Tem a própria estrutura em si, mas nele é utilizada a proteção. O MASP, acho que pra gente mostrar um exemplo para todo mundo, o MASP, acho que hoje no Brasil é o maior exemplo, porque é um prédio que todo mundo está sempre nas notícias, é ponto de encontro de manifestação, né? É um ponto artístico, né? Então, assim, acaba sendo, todo mundo conhece o MASP. Então, acho que é um dos melhores exemplos que tem de viabilização de uma estrutura daquela, né? Porque você tem todo aquele pátio livre ali embaixo. Todo mundo conhece o MASP. Sim. E aí, justamente, a hora que a gente faz, você falou sobre o vão livre, eu falei assim, nossa, o MASP com certeza foi feito de proteção. Foi, o MASP é utilizado. E assim, quando a gente fala, por exemplo, de durabilidade do concreto, o que a proteção, além de você poder trabalhar vãos livres, o que mais que ele traz de benefício? Ele traz, acho que são vários benefícios, mas eu gosto de citar os dois principais. Um ponto que está muito em evidência hoje, que é sustentabilidade. A gente sabe que para produzir o cimento a gente emite gás carbônico. Então hoje tem estudos na parte de estrutura de redução de CO2, né, das nossas estruturas. E o que mais vai afetar isso é o consumo, né, a redução de consumo de concreto. Se eu trabalho, né, com elementos protegidos, eu trabalho com elementos menores, ou seja, eu vou tendo cada vez menos um consumo de concreto. Então já reduzo aí também a questão da emissão do gás carbônico na atmosfera. E o outro ponto é o seguinte, a questão de durabilidade. O que mais prejudica o concreto não é nem muito o concreto em si, é mais as armaduras que estão dentro dele. A gente vê quando a gente vê uma barra de aço na rua ou na obra antes de ser usada, a gente vê que ela já começa a ter a cor alaranjada, ela já está em processo de corrosão, porque ela tem contato com o oxigênio. Quando a nossa estrutura de aço é concretada, né, a gente veda praticamente tudo, né, entre aspas ali, essa entrada de oxigênio, mas o oxigênio ele continua entrando. É muito mais difícil, porque ele tem a barreira do concreto, né? Só que acontece, uma estrutura quando ela não é protegida, ela é trabalhada para fissurar. A gente trabalha a estrutura para fissurar. A hora que ela fissura é a hora que o aço entra em ação e vai trabalhar. Quando essa estrutura fissura, ela permite, né, ela tem uma permeabilidade maior que esse oxigênio entre na estrutura. Então eu tenho um prazo menor, né, de tempo útil, né, de vida útil dessa estrutura. Tem que ter mais manutenções porque ele tem uma facilidade maior. Quando eu protendo essa estrutura,
a gente elimina as fissuras. A ideia da proteção, muita gente às vezes confunde. Não, a proteção a ideia é deformação zero. Nem sempre, mas a fissuração é zero. Então a ideia é ter uma peça 100% comprimida, então eu não vou ter nenhuma fissura no concreto, ou seja, eu tenho uma dificuldade muito maior de oxigênio entrar, né, e ter essa ação de oxidação na armadura. Então a gente prolonga um pouco a vida útil do concreto graças a essa limitação de fissuração dele. E ele tem um custo maior? Vai depender. Claro, a gente tem uma etapa a mais na obra, né? Então se a gente for comparar às vezes numa casa convencional, ele pode ficar mais caro. Né? Mas se eu já tenho uma estrutura de um prédio, né, que já é uma estrutura bem maior, que eu tenho vários lances de repetição, por mais que eu tenha esse material a mais, ele acaba reduzindo o custo, porque eu consigo ter um prazo menor de execução, né? Porque, por exemplo, a gente tem um tempo para retirar escoramento de uma laje, depois que é concretada. Se a gente protende, né, eu já posso retirar essas escoras, fazer o escoramento e ir para a próxima. Então a gente agiliza o processo. Então quando você pega material por material ali nessa etapa, talvez você vai gastar um pouco a mais, porque você tem um material a mais, que são os cabos de proteção. Mas se eu pegar no contexto geral de uma obra, aí a gente tem uma redução. Aí a gente tem uma redução de custo, porque eu tenho uma redução de tempo de obra, tenho uma redução de consumo também de material, porque eu vou consumir menos concreto, automaticamente eu vou consumir menos forma. Ao aplicar a proteção e ter uma estrutura 100% comprimida, é como se eu não precisasse utilizar de armadura, a gente chama de armadura passiva. A norma obriga a gente a ter pelo menos uma armadura mínima. Então, ao aplicar a proteção... A armadura que você fala são aqueles... Os vergalhões, as barras de aço. É uma estrutura sem... A gente utiliza a armadura na estrutura porque tem certos pontos que ela tem tensão de tração. E aí o concreto precisa de uma ajuda porque ele não resiste a essa tensão. Então a gente utiliza o aço. Quando eu tenho uma estrutura 100% comprimida, é como se eu não precisasse do aço. Porém, a norma, né, exige que a gente tenha uma armadura mínima. Então, além de eu ter essa redução no concreto, eu também tenho uma redução no consumo do aço. Então você acaba economizando. Você economiza. E se você for pensar que ele faz uma durabilidade maior, então, se você for ver... É por isso que você falou assim, ó, está sendo utilizado em casas não somente pelo vão, por você ter um vão livre, mas porque você tem uma economia. Sim. Dependendo das residências, a gente trabalha com casa de alto padrão, né? Quando você fala de uma casa, né, habitacional térrea popular, a gente não vai conseguir enquadrar a proteção nela, nem por necessidade, né? Não tem essa necessidade, e vai encarecer. Agora, quando a gente trabalha com casas de alto padrão, né, que o custo de manutenção da casa vai ser de acordo com o porte dela. Então, quanto maior a casa, mais ela vai ter manutenção. Então, se você conseguir utilizar desses elementos para diminuir esse período de manutenção, você também gera uma economia não só durante a obra, mas ao longo da vida útil dela. E existe só um tipo de proteção? Ou... Não. São dois tipos de proteção, aderente e não aderente. Né? A não aderente é essa que a gente utiliza, que eu falei para vocês que tem uma graxa, um PAD em volta, e ela por isso que a gente chama de não aderente, né? Ela poderia movimentar ali dentro, né, esse cabo de aço. E tem a aderente geralmente para as peças pré-moldadas. Essa aderente, a peça ela já vem, por exemplo, da usina, ela já vem fabricada. Então imagina uma viga de ponte. Mas quando a gente passa debaixo de viaduto ali, vê aquelas longarinas, né? Aquela viga ela já vem, às vezes, da fábrica protendida, ou eles protendem ela no chão, às vezes, e levanta. Mas essa não aderente, ela é protendida antes. Então você puxa o cabo, deixa o cabo tensionado, e aí você concreta. E onde é que você... E esse cabo... E o que sobra do cabo? Aí você tem